Boa noite a todos. Boa noite, ô Birajara. Boa noite, João. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Nessa mais uma live do Gaeb. Agradecido aí por ter aceitado o nosso convite. Para mim é um prazer e uma honra a gente estar aqui, porque é uma oportunidade de trabalho, né? Com certeza, obrigado. Eu vou começar fazendo a leitura do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 60, esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus está lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele em circunstância algumas, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e de entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esqueça a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de nossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sedes irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então essa foi a nossa lição de hoje, né?
bem esclarecedora para a gente fazer uma reflexão do que realmente nós temos para doar e o que nós estamos doando, né? E agora, nesse momento, eu queria convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, no aconchego de nossos lares, para falarmos um pouco da Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Ti, a toda a espiritualidade de luz, o nosso mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição necessária ao nosso irmão Birajara, para que neste momento ele consiga passar para nós o estudo da noite e que nós consigamos extrair toda a essência dessas informações, que elas possam promover para nós reflexões e orientação nessa nossa caminhada. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, de todos esses irmãos que se encontram ao vivo conosco. Que o Senhor possa estar enviando seus mensageiros, Pai, a cada lar representado aqui nesta noite, a cada leito hospitalar, nas casas de repouso, nos abrigos, nos manicômios que ainda funcionam nesse nosso país, nas penitenciárias onde nossos irmãos cumprem por delitos cometidos perante a justiça dos homens, que cada um deles possam receber neste momento estas vibrações e todo esse magnetismo emanados aqui durante esta live. Pedimos também por esta imensidão de irmãos em situação de rua, que eles também possam ser beneficiados neste momento, possam ser amparados e resguardados neste momento. Sendo assim, Pai, queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade e pedir a vossa permissão para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Birajara, fica à vontade, eu vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu retorno. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estão conectados com o grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo. Agradeço de todo o coração essa oportunidade de trabalho, porque o que mais precisamos hoje é trabalharmos, estudarmos e fazer as obras do bem, para que dessa forma possamos melhorar um pouco esse planeta e seguir adiante na formação, nova formação de um planeta de regeneração. As potências da alma. O livro de Leon Denis, O Problema do Ser e o Destino da Dor, é um clássico da doutrina espírita. Nós, aqui na nossa casa, no Centro de Educação e Orientação Espírita Gerson Gonçalves, que fica no Rio de Janeiro, mais precisamente na Taquara, em Jacarepaguá, fazemos toda segunda-feira estudo sobre as obras de Leon Denis, isso há mais de 20 anos. E a cada ano nós estudamos uma obra dele, sendo que esse livro já devemos ter estudado umas 3 vezes ou mais, porque ele nos traz determinadas questões que nós vamos, pouco a pouco, tendo que assimilar, tendo que aprender em cada um de nós, porque faz parte do nosso processo evolutivo. As potências da alma, nesse estudo que nós fizemos, nós vamos trazer para todos nós, para a nossa reflexão, a vontade, a consciência, que é o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a dor e o amor. São potências que nós vamos, pouco a pouco, partir da aquisição de conhecimentos que essa doutrina nos proporciona, fazendo vibrar cada vez mais no espírito. Podemos passar a primeira lâmina,
que nos diz assim, né? É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. O que Leon Denis procurou nos dizer? Que cada um vai interpretar à sua maneira, de acordo com a necessidade do espírito naquele momento, e vai deixar encaixar dentro daquela necessidade que ele está precisando. O que a gente pode entender disso? Na vida íntima, ou seja, não se está falando na vida coletiva, está falando no ser, no espírito, naquele que está reencarnado ou desencarnado, né? Mas está falando no indivíduo, na individualidade, no desabrochar das nossas potências. Tudo isso que nós citamos como sendo as potências da alma já está impresso em cada um de nós. E pouco a pouco nós vamos aprendendo como nós podemos, de certa forma, se utilizar delas, né? Procurando, né, onde nós pudermos, e nesse caso nós estamos procurando na doutrina dos espíritos, o embasamento necessário para que faça desabrochar em cada um de nós essas potências e que elas sejam trabalhadas, né? Das nossas faculdades. Então, nós vamos, pouco a pouco, a partir do despertamento dessas potências, direcionando as nossas faculdades, das nossas virtudes, que todos nós temos. Se nós somos filhos de Deus, e Deus é força, é luz, é poder e é amor, tudo isso nós temos em nós. E essas virtudes e essas características que já estão impressas em cada um dos filhos de Deus, em cada uma das suas criações, elas vão pouco a pouco despontando à medida que nós vamos adquirindo esses conhecimentos. E esses conhecimentos, ao serem adquiridos, é necessário que se faça uma reflexão. O que eu estou entendendo sobre isso? Eu aceito, não aceito, eu busco mais embasamentos, eu vou conversar com outras pessoas, eu vou ler mais, eu vou estudar mais. E ele fala, né, que está o manancial das felicidades futuras. Ou seja, significa que não é numa reencarnação que nós vamos conseguir amealhar tudo aquilo que eu preciso entender sobre essas potências para poder evoluir, para poder me desenvolver. Deus nos concedeu a reencarnação, então nós vamos ter tantas reencarnações quantas forem necessárias para poder, um dia, sermos espíritos superiores, né? Espíritos perfeitos, né? Então, começamos com a vontade. Uma atenção a essa figura, né? Que é muito simbólica, né? Uma borboleta carregando uma âncora, né? E se a gente for imaginar na nossa realidade, isso é algo que seria totalmente impossível. Mas se eu, de acordo com a minha vontade, começar a fazer com que tudo aquilo que para a minha vida faz sentido possa acontecer, eu vou aumentando esse teor de vontade que eu tenho. E a vontade para nós é tudo, né? É algo que nós vamos percebendo que essa vontade, segundo Leon Denis, é a maior de todas as potências, né? É a responsável pela nossa evolução. Porque se você não tiver vontade para fazer as coisas, para seguir os ensinamentos de Jesus, se você não tiver perseverança, se você não encontrar um caminho onde essa vontade possa ser desperta para você seguir adiante, a gente não vai conseguir sair do caminho. Ela atua sobre o nosso corpo fluídico, sobre o perispírito, porque é ali que estão reservadas e guardadas tudo aquilo que a gente vem sentindo, fazendo, promovendo ao longo das nossas reencarnações. Ela modifica as suas vibrações, né? As suas vibrações, as nossas vibrações. Quanto mais eu tenho vontade de crescer em espírito, crescer em moralidade, crescer em trabalhos no bem,
crescer em aquisição de conhecimento, quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou modificando as minhas vibrações, né? Os fluidos que eu guardo dentro de mim, eles vão se potencializando, eles vão se alimentando disso que nós chamamos de vontade. Deixa-nos apropriado a novas e elevadas sensações, né? Ele nos traz, dessa forma, uma maneira de adequar, que seja conveniente para nós, né, essas novas e elevadas sensações. Se nós formos, né, fazer uma volta ao nosso passado, né, e pelos estudos que a gente faz, que a doutrina dos Espíritos nos ensina, nós viemos da condição de primitivos. O planeta era um planeta primitivo e, consequentemente, nós aqui estávamos como espíritos primitivos para dar, né, continuidade, para caminhar para a evolução. Nós estamos no segundo estágio, provas e expiações. Então, olha quanta coisa nós temos ainda pela frente para poder vivenciar. E à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai adquirindo conhecimento, né, a gente vai aprimorando as nossas sensações. Então, aquilo que eu sentia quando eu era primitivo não é a mesma coisa que eu sinto agora. Agora, como e de que forma nós chegamos nesse segundo estágio? Pela vontade que me impulsionou de querer algo mais. Porque isso é uma tendência do espírito, né? O espírito, ele está sempre em busca de querer mais, porque faz parte da nossa criação, né? Diz a doutrina dos espíritos, ou a gente estaciona ou a gente progride, a gente caminha para frente, nunca vamos retroagir, né? Nunca vamos vivenciar e nem viver aquilo que nós já fizemos no passado. Mas hoje, se a gente parar para perceber, nesse mundo, nesse planeta que nós vivemos atualmente, é quase que impossível a gente estacionar. De alguma forma ou de outra, nem que seja passos minúsculos, nós vamos dar as nossas caminhadas. Se nós nos reportarmos a uns 50, 60 anos atrás, eu estou com 74, né? Então eu me lembro que há uns 60 anos atrás, quando eu era um adolescente de 14 anos, era completamente diferente de um adolescente de hoje, de 14 anos, né? A gente percebia que as famílias, elas viviam meio que estacionadas, né? Só o masculino, só o pai, que provia, né, a casa, que trabalhava, que trazia o sustento, a mãe ficava para cuidar da casa, geralmente não estudava, geralmente não trabalhava, então não desenvolvia o seu intelecto, porque fazia aquele trabalho mecânico ali. As sensações daquela época eram sensações que incomodavam, porque a partir do tempo que foi passando, as mulheres começaram a sair, a querer fazer tudo aquilo que qualquer um pode fazer e que não está restrito a ser homem ou ser mulher. Então, as sensações foram mudando e vão sendo mudadas à medida que a gente vai desenvolvendo essa vontade de nós. Prepara para degraus mais altos da existência. Quanto mais você tem vontade, mais você tem condições de realizar aquilo que você tem que realizar para ser um homem de bem. Então, nós estamos só nos referindo tudo aqui na condição e na condução e no objetivo de sermos pessoas de bem. Pessoas que vão seguindo o trajeto de Jesus, né? Os conhecimentos de Jesus, caminhando por esse caminho. Então, quanto mais eu penso naquilo que eu já sei, sobre o que Jesus nos ensina, evidentemente que não colocamos em prática, eu não coloco em prática nem um terço de um terço, né? Porque ainda não tenho esse ato, e a educação é um conjunto de atos adquiridos, e eu vou adquirindo esses atos conforme a vontade que eu vou tendo de progredir, de caminhar. Então, o estudo, ele é muito necessário para todos nós. Eu sempre falo aqui na Casa Espírita, né? Se você quer ser médico, você tem que fazer uma faculdade de medicina. Se você quiser vai ter o seu diploma, você vai ser um médico, né? Mas se você quiser ser um médico melhor, você vai fazer uma pós-graduação.
você vai fazer um doutorado, um mestrado, você vai fazer extensões de cursos no exterior e por aí vai. Sempre buscando ser cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer de acordo com a vontade que você tem para isso, né? Então, a vontade é o maior das nossas potências, né? Ela age tanto no sono físico quanto na vigília, dormindo ou acordado, a vontade age. Por quê? Porque é uma potência do espírito. Então, o espírito não dorme, né? O espírito não dorme. Quem dorme é o corpo relaxa, descansa e o espírito continua a sua trajetória. Os nossos objetivos de melhorar são buscando nos dois lados da vida. A vontade vai derrubando pouco a pouco obstáculos à frente. O poder da vontade é ilimitado. Imagina o que nós temos nas nossas mãos. Esse poder da vontade, ele é limitado. Muitas pessoas afirmam, né, isso também é matéria de estudo, o quanto a nossa mente, através da nossa vontade, pode produzir muitas coisas, né? Alguns estudos apontam até que você pode até fazer com que uma pessoa desfaleça, adoeça e até morra com relação à sua vontade, no seu pensamento, né? Então, tudo aquilo que a gente deseja e a gente tem vontade para isso, a gente acaba por realizar. Isso a gente tem muitas provas e muitos estudos com relação a isso, né? E não importa se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. A minha vontade, ela está agindo o tempo todo, né? E ela tem o objetivo de sempre buscar o lado bom da vida. É evidente que o outro lado também está em nós, né? A vontade das coisas não muito boas, das coisas não conectadas com a vontade de Deus. Mas nós sempre nos referimos ao que é bom, porque é dessa forma que cada um de nós se tornará um dia espíritos perfeitos. Então, é nisso que a gente tem que pautar, é nisso que a gente tem que direcionar a nossa vontade, de ser, a cada dia que passa, um ser melhor, né? Então, a vontade, ela é muito importante. Querer, Leon Denis adora isso, né? Querer é poder. Né? Tem um texto que começa assim, e é um texto fantástico, maravilhoso, que a gente já fez vários estudos só com esse texto de Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Querer é poder. Tudo o que desejamos de bem e de bom, mais cedo ou mais tarde se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Olha que frasezinha importantíssima para todos nós. Primeiro ele diz assim, querer é poder, né? Se eu quero, eu posso. Por que disso, né? Porque Deus nos deu essa força. Ela vem de Deus, ela vem da sua criação, da criação de Deus para com os seus filhos. Então eu tenho essa força dentro de mim. Então basta eu querer para eu poder. Mas para eu querer, eu tenho que ter vontade de querer. Então essa vontade, ela vai ter que estar sempre presente, né? E muitos de nós já fizeram testes consigo mesmo, né? De quando coloca na sua mente um objetivo de querer determinadas coisas e forçar, né, a sua vontade para esse querer, aquilo acaba acontecendo, né? Então a gente até fala, né, a gente tem que saber o que quer, né? Porque tudo Deus nos permite. Ele nos dá a permissão para que a gente possa obter tudo aquilo que a gente quer, que a gente tem esse poder. Mas será que aquilo que eu alcançar, aquilo que eu angariar, me fará bem? Então é isso que cada um de nós tem que trabalhar em si, né? Então basta estarmos de acordo com essas leis divinas. Uma outra potência da alma é a consciência no seu sentido íntimo, né? Todos nós temos uma consciência, até a doutrina nos ensina onde estão guardadas as leis de Deus, na nossa consciência. Nós já viemos, nós já temos, nós já fomos criados
impresso em nós essas leis. E todas as vezes, não sei se as pessoas já notaram isso, mas começa a perceber, né, todas as vezes que nós estamos contrário a essas leis, a consciência nos traz um certo incômodo, um pequeno sofrimento, ou uma depressão, ou uma angústia, né? Porque nós não estamos de acordo com as leis divinas. Então, isso é de cada um, no seu sentido íntimo, no seu íntimo. Em todos nós, essas leis já estão ali, né, direcionadas. O percebermos no tempo e no espaço, sabermos o que somos, é também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. Né? A gente sempre comenta isso aqui. A doutrina nos ensina que nós temos 3 revelações. Né? Então, Moisés nos trouxe a primeira revelação, e quando ele nos trouxe essa primeira revelação, toda ela foi calcada e pautada em cima das negativas da imposição. Foram determinações impositivas, porque nós necessitávamos disso naquela época. Era uma necessidade de cada um de nós que estávamos ali, reencarnados naquela época. E como se não bastasse, Moisés ainda traz a lei dos homens, olho por olho, dente por dente, né, para reforçar ainda mais essa condição. Se a gente parar para pensar, até hoje nós como que vivemos ainda um pouco essa lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Né? E aí vem Jesus, sem querer derrogar as leis, né, sem querer derrogar aquilo que Moisés trouxe para nós, traz a lei maior para todos nós de todos os tempos, e que vai ainda perdurar muito e muito tempo, que é amor, amar. E Jesus sentiu, né, já é uma dedução minha, né, Jesus sentiu que seria muito complicado e muito trabalhoso para nós amar, porque a gente ainda não sabe como fazer isso, né? Esse amor de Jesus, esse amor de Deus, nós ainda não temos noção de como isso acontece. Temos alguns exemplos, né, que a gente pode verificar e saber um pouquinho mais do que significa amar. Então, Jesus nos trouxe esse amar com 3 direcionamentos: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, que a gente pudesse exercitar a cada reencarnação o amar a Deus, ou amar o próximo, ou amar a si mesmo. Né? Não necessariamente dessa ordem, porque amar é amar. Então, a gente vai aprendendo aos poucos como que a gente pode desenvolver em nós. E isso faz parte da nossa consciência. E aí vem, dentro dessa doutrina, dentro dessas leis de Jesus, né, Jesus também diz para a gente que enviaria um Consolador para todos nós, porque ele não teria condições, e também não estaríamos preparados, para receber tudo aquilo que ele nos trouxe há 2000 e tantos anos atrás. E nos chega a doutrina espírita, o espiritismo, né? É uma doutrina que vai de encontro a todos nós, porque todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Às vezes, quando estamos encarnados, nós nos esquecemos que somos espíritos e valorizamos muito mais a vida da matéria do que a vida do espírito. E vem Chico Xavier com 400 livros, né, mais de 10 mil textos de Emmanuel, para reforçar os ensinamentos de Jesus, já que nós não tínhamos ainda condições de assimilar todos esses ensinamentos. Não leva muito tempo, vem de volta com Joana de Ângeles, que traz uma mensagem com metade dos livros, né, de Chico, já participando e entrando numa outra esfera da doutrina espírita, né, dos conhecimentos que nós temos que ter, e nos traz o conceito, com Joana de Ângeles, do autoconhecimento. Aí já não tem mais lei, já não tem mais o exterior, já não tem mais o guia, já não tem mais o mentor, já não tem mais nada disso. É como se a Joana estivesse falando para a gente assim: nós já enviamos tudo, já foi Moisés, já foi Jesus, fora os outros, né? Já foi doutrina dos espíritos, tudo. Chegou a hora de agora nós procurarmos saber o quanto nós temos de tudo isso em nós, porque nós já adquirimos esse conhecimento.
E saber é uma coisa. Agora, se você sabe onde você está colocando em prática isso que você já aprendeu ao longo de todas as suas reencarnações. Porque agora ninguém pode dizer que não sabe. Hoje a gente erra sabendo que está errando, né? Então eu tenho que me perceber, né, no tempo e no espaço, né? Eu tenho que saber o que nós somos, de onde eu vim, para onde eu fui, ou seja, autoconhecimento. Eu tenho que entrar em contato comigo mesmo para destravar a mim mesmo, encarar a mim mesmo e procurar saber o que eu ainda guardo dentro de mim e que não mais serve para mim, né? E tudo isso faz parte da vontade que eu tenho que ter para poder, né, para poder evoluir e também do que eu guardo no meu processo íntimo, na minha consciência, né? É o sentimento de viver, agir, pensar e querer, né? E aí a gente vai, de alguma forma, despertando essa consciência que vai se manifestar na vida infinita, né? O espírito é imortal. Nós teremos tantas quantas reencarnações quanto forem necessárias, mas a nossa vida verdadeira não é essa. A nossa vida verdadeira é desprovido do corpo físico. O corpo fica, o espírito segue. E para que o espírito possa seguir, é necessário que ele adquira o que é para ele necessário para poder continuar sua caminhada. Geralmente nós ainda não estamos preparados, então hoje muito se vive na Terra considerando mais a aparência, né, da beleza física, né, do poder, da ganância, do dinheiro, da ostentação, né? Então a gente ainda dá um certo valor para essas coisas materiais. Só que a gente esquece que quando desencarnar isso tudo vai ficar aí. E pouco amealhei do que é do espírito, ou seja, que bagagem eu vou levar para o plano espiritual. Eu vou levar uma pequena maleta, uma valise, ou eu vou levar um baú? Né? Isso é de cada um. O sentimento manifestará a vida infinita, vai manifestar também o sentimento, o juízo, né? A faculdade de perceber o mundo invisível, que não é esse mundo que a gente vive aqui agora, de uma maneira muito mais elevada. Porque se quanto mais eu tenho entendimento disso, eu aceito, e como educação é um conjunto de hábitos adquiridos, e hoje eu me mostro da forma como eu sou, pelos hábitos que eu venho adquirindo ao longo das minhas reencarnações. E se eu já sei disso, eu quero modificar esses hábitos. Eu quero tirar de mim aquilo que não é diferente das leis, que é contrário às leis de Deus, né? E começar a trazer para mim tudo aquilo que faz parte da minha caminhada como espírito que sou, nessa personalidade que estou. E o roteiro que nós temos para isso é Jesus, os seus ensinamentos, né? E com a nossa doutrina dos espíritos. Sente as verdades morais, as suas causas e as suas leis, que é isso que nós vamos cada vez mais nos ater à nossa condição de moralidade. Como é que anda a minha vida moral aqui na Terra? O que eu preciso para desfazer em mim, até mesmo não só as minhas ações na prática, mas também aquilo que eu penso e que não é referente a uma condição moral que eu preciso ter para poder evoluir, né? Então, a consciência é muito importante para todos nós. E aí a gente chega ao livre-arbítrio. É uma questão super, hiper interessante para mim. Por quê? É como se fosse uma bênção, um presente que o Pai, né, nos ofertou, o livre-arbítrio. Então, eu sempre penso dessa forma, né? Deus me criou, espírito, e me deu condições de ter vários corpos físicos, de várias reencarnações, para poder evoluir, né? E Deus também me deu condição de escolha. Eu posso escolher.
Eu devo escolher. Então, me deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque a responsabilidade daquilo que eu escolher é minha, não é de Deus, né? A gente sempre fala assim, se Deus nos criou, nós temos força, nós temos poder, nós temos luz, nós temos nada disso. Deus não vai ficar preocupado conosco, nem Jesus e nem a espiritualidade querida e amiga, por conta do nosso livre-arbítrio, porque fui eu que escolhi. Se eu escolher trilhar um caminho que não é um caminho que é referente às leis divinas, a escolha é minha. Como que os espíritos vão interferir na minha vida para dizer não faz isso ou não faz aquilo, né? Se a gente tem o livre-arbítrio, se é uma bênção de Deus, foi Deus que nos deu. Então ninguém pode interferir, nem Jesus poderia interferir no meu livre-arbítrio se a escolha foi minha, porque se acontecesse isso, essa lei estaria, né, errada. Então, se não pode interferir, eu tenho que saber quais são as minhas escolhas, né? De que forma que eu estou escolhendo. A liberdade é a condição necessária do espírito. Sem liberdade, não construímos nosso destino. Olha que coisa importantíssima para a gente poder refletir. A liberdade é uma condição necessária ao espírito. Eu tenho necessidade de ter essa escolha. E depois a gente vai ver da responsabilidade que tem a ver com essa liberdade. Sem a liberdade, nós não construímos o nosso destino. Olha que coisa interessante, né? Se eu não tivesse, como tudo é perfeito, como a lei de Deus é perfeita, né? Se eu não tivesse esse livre-arbítrio, se eu não tivesse a liberdade de escolha, como é que eu ia construir o meu destino? Porque as escolhas são minhas. Eu tenho que me responsabilizar por elas, né? E parece limitada quando olhamos ao nosso redor. Necessidades físicas, condições sociais, interesses e instintos. Ela parece limitada quando nós olhamos ao nosso redor. Ou seja, mas é muito, né, complicado a gente viver num planeta, vamos restringir a nossa cidade, né, alguma cidade bem pequena, podemos restringir até ao nosso centro espírita, onde aqui vem, e na nossa cidade a gente percebe que moram muitas pessoas, milhares de pessoas, em condições totalmente diferentes sociais, morais, físicas, né? Pessoas totalmente diferentes. E a gente percebe, né, que essas pessoas, elas têm o livre-arbítrio de escolher. Então você pode escolher para você, assim, não, mas ela não sabe, ela é ignorante, assim, como a gente já comentou, hoje em dia dificilmente alguém pode dizer que não sabe. Hoje você aperta uma tecla, você tem notícia do planeta, né? Não é como antigamente, que para a gente ter uma notícia do outro lado do planeta levava uma semana. Hoje não. Hoje você tem ao vivo a coisa na hora. Então hoje você só não sabe se você não quiser. Hoje, várias seitas, religiões, vários cultos, né, estão espalhados por todos os cantos do planeta para que você possa ali um pouco se dedicar à sua espiritualidade. Então, quando a gente olha ao nosso redor, parece, né, que é um pouco limitado a condição de nós podermos escolher. Por exemplo, se você mora numa comunidade, numa favela, o que você pode escolher ali? Qual é o seu livre-arbítrio? Pode. Quantas pessoas não venceram na vida, materialmente falando, né, e moralmente falando também, algumas outras, mas materialmente falando, saíram de um estado de penúria, de passaram fome e tudo, e por conta das suas escolhas, hoje vivem muito bem. Eu estou lendo uma biografia da Viola Davis, que é uma atriz americana que eu tenho assim um respeito muito grande, e você lê a história dela, como ela, a vida dela quando era criança, quando ela convivia dentro de casa até com os ratos, né? E viveu uma vida miserável com o pai alcoólatra, a mãe submissa, que apanhava. Quando você lê isso e vê hoje a mulher que ela se tornou,
Porque ela olhou, ela viu uma peça de teatro, uma encenação, um filme, né, de uma atriz que ela gosta muito, e ela, na cabeça dela, ela colocou, é isso que eu quero para a minha vida. E ela começou a direcionar a vontade dela, ela passava fome, mas ela cismou, ela colocou, a vontade dela foi mais forte, o livre-arbítrio dela prevaleceu ali, e ela se tornou uma atriz famosa, com vários prêmios, e milionária. Né? Então, são coisas que a gente vai percebendo que você tem condições de sair do estado que você está. Né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa com depressão, né, muito avançada, né? E tudo, por quê? Porque a gente foi, na conversa, nós fomos verificando que faltava vontade dela de sair desse estado. É como se ela tivesse acostumada já a esse sofrimento. Porque o sofrer traz para cada um de nós, né, nas nossas carências, né, a companhia do outro, né, o carinho do outro. Então, às vezes, eu me acomodo, me acostumo àquele sofrimento e fica difícil porque eu não tenho vontade de sair daquilo ali. Eu quero permanecer ali. Né? E ainda no livre-arbítrio, né, mas é essa a liberdade que nos faz superar todas as limitações, Liberdade, ela anda junto com responsabilidade. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que associar esse livre-arbítrio à responsabilidade pelas nossas escolhas. Elas aumentam de acordo com a nossa evolução. A nossa responsabilidade, ela vai, à medida que a gente vai evoluindo, ela vai aumentando mais. Por quê? À medida que eu vou evoluindo, eu vou tendo condições de aprender mais, de adquirir mais conhecimentos. Né? E por isso, se eu sei, então eu não posso mais errar, eu não devo mais errar. Né? Porque poder a gente pode, mas a gente não deve, né? Segundo Paulo de Tarso. Né? A gente vai ter que curar um pouquinho e ver se a gente consegue passar todas as lâminas e todas as potências. Para sermos livres, temos que querer fazer esforço para que isso aconteça. Uma das palavras ou uma das ações mais importantes para a espiritualidade é o esforço. A espiritualidade ela não está preocupada se nós vamos nos tornar, porque nós vamos, né? Mas se nós já estamos no caminho certo, se nós não estamos no caminho, se a gente faz, se a gente deixa de fazer, se a gente pensa, não pensa, ela não está preocupada com esse tipo de coisa. A preocupação, entre aspas, da espiritualidade é o esforço que eu faço por me melhorar. Então, todas as vezes que eu me esforço por me melhorar diante das leis de Deus, todas as vezes que eu me esforço para me melhorar, a espiritualidade investe na gente, porque ela precisa dos encarnados para desenvolver determinadas tarefas aqui na Terra. Então, esse esforço é que conta. Né? Então, para que eu seja totalmente livre, eu tenho que querer, primeiro. Né? Eu tenho que querer fazer com que essa minha liberdade, acompanhada da responsabilidade, seja atuante na minha vida. E fazer um esforço para que isso possa acontecer. Mas como é que a gente pode fazer esse esforço? De que forma? Pela educação. Não se vê outra forma para todos nós sairmos dessa condição de provas e expiações e entrarmos em regeneração, senão pela educação. Pela educação e preparação contínua das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Libertação moral pela conquista das virtudes. Olha aí uma receita, né, para a gente poder seguir. De que forma que eu vou conseguir, né, essa liberdade, né, com responsabilidade? Eu vou conseguir isso pela educação e preparação contínua das minhas faculdades humanas. Então, primeiro nós vamos pesquisar quais são as faculdades humanas. Entrando em contato
contato com isso, eu vou começar a me preparar. De que forma que eu me preparo nisso? Educando, né? Educando de acordo com o segmento das leis, de acordo com o amor ao próximo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tudo isso vai me proporcionar uma educação que vai me levar a fazer com que essas minhas faculdades humanas elas estejam de acordo com o meu livre-arbítrio e a minha responsabilidade. Libertação física pela limitação dos apetites, né? Como é que a gente anda aqui na Terra reencarnado? Os exageros, o supérfluo, né? Eu tenho que fazer com que isso desapareça na minha vida, né? As pessoas que comem muito, que fazem muito sexo, que bebem muito, né? Tudo isso que está fora da nossa limitação do nosso organismo ter que aguentar essa carga pesada que às vezes a gente, né, verifica, né? Aos poucos a gente vai mudando isso. Muitos espíritos estão chegando na Terra que não comem já hoje, como já chegaram, hoje numa idade já até de adolescência, que não suportam carne, não comem carne mais, né? São espíritos que estão se preparando para poder, né, nessa questão, evoluir através da limitação dos seus apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Se você quiser saber qual é a verdade, é só seguir a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Ele é a verdade. Então, não existe na Terra uma verdade maior que a verdade de Jesus que nos ensina, que nos traz. E é essa verdade que eu tenho que entrar em contato, é essa verdade que eu tenho que assimilar, vestir, estar com ela bem dentro de mim para poder eu evoluir da forma como eu vou ter que evoluir, né? Porque todos nós vamos ter que passar por isso. E a libertação moral pela conquista das virtudes. Quanto mais eu conquisto as minhas virtudes, mais eu vou me libertando moralmente. Uma outra potência da alma é o pensamento, né? E aí a gente vai ter que correr um pouquinho para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas, né? Está falando para a gente. Então, nós temos essa tendência de todo... Primeiro que a gente não vê, segundo o Joana de Anjos, né? A gente não tem problemas, nós temos oportunidades, né? Mas tudo aquilo que a gente vê como problema, e às vezes a gente aumenta esse problema muito por várias razões, né? Por várias razões, não tem uma razão definida, um motivo definido para que eu aumente aquele problema, porque se duas pessoas estão passando pela mesma situação, uma aumenta, potencializa essa situação ao máximo, e a outra está mais resignada. Então, essa resignação que a gente vai cultivando através do nosso pensamento é uma resignação ativa, não uma resignação passiva. É uma resignação que vai nos fazer aceitar, entender e trabalhar para poder sair dela, né? E é dessa forma que a gente vai conseguindo o pensamento criador. Todos os pensamentos influenciam para o bem ou para o mal. Todo pensamento um dia volta. Ideais elevados, luz, ideais baixos, sombra. Então, eu tenho feito bastante, né? Eu participei de alguns, né, trabalhos de meditação, então, que a minha mente, muito tumultuada, né, fazia 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu fui uma pessoa bastante compulsiva, sempre fui, né? No trabalho, eu marcava 3 reuniões no mesmo dia, na mesma hora, e tinha que ir, né? Não me furtava. Então, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, leio 5 livros ao mesmo tempo. Então, eu comecei a perceber, a verificar o quanto isso estava me prejudicando, porque a gente acaba não fazendo nada direito, né? A gente compartilha tudo, né? Todas as ações, e elas ficam deficientes, elas ficam pela metade, elas ficam sem entendimento.
E eu comecei a fazer meditação, a estudar sobre isso, a participar de grupos, e fui melhorando sensivelmente, mas eu ainda preciso de mais, porque sou muito ativo, né, muito elétrico e quero fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso não é uma coisa muito boa. É preferível se fazer uma coisa muito bem feita do que 10, né, pela metade. O pensamento, ele é criador. E nós somos seres criativos, né? A criatividade do ser humano não tem limite. É uma coisa fantástica, né? Mas é através do pensamento que nós somos, que nós temos essa criatividade. E eles vão nos influenciar. Então, as pessoas até comentam, né, que de um lado você tem um anjinho e do outro lado você tem um diabinho, né? E que os dois ficam ali brigando para saber, né, qual pensamento vai morar na nossa mente, né? E acabar por fazer aquilo que a gente está pensando, né? Um dia ele volta, né, todo pensamento. Ideais elevados, luz, ideais baixos, a sombra, né? E uma outra potência da alma é a dor, por incrível que pareça, né? Quando a gente comenta isso com algumas pessoas, elas torcem o nariz, riem, acham que a gente está... Mas a dor é mais do que necessária para todos nós. Mais do que necessária. Vamos... Né, que a gente vai fazendo tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo, né? Quando a gente recebe na casa espírita, a gente recebe muitas pessoas com dores, né, profundas. Hoje mesmo, durante a manhã, a gente tem uma reunião doutrinária, eu atendi 2 pessoas, e as 2 pessoas com dores bem profundas. Mas à medida que você vai falando e vai colocando e vai falando para ela da necessidade dessa dor, que ela faça dessa dor algo que ela possa aprender com a dor. E não rejeitar, e não ficar com raiva, e não quiser afastar. Se eu mudo esse meu pensamento, esse meu comportamento, eu vou entender melhor essa dor e eu vou poder me ver livre dela, né? Porque quanto mais você aceita, você tem uma resignação por aquilo que você passa, né? Você vai procurando, vai se abrindo, vai ficando mais visível os caminhos que você tem que trilhar, né? Tem 2 exemplos, né? Onde eu moro, né? No prédio que eu moro, tinha uma vizinha cuja mãe vivia, ela desencarnou no mês passado, 10 anos em estado praticamente vegetativo, né? Não se movia, não fazia nada, e a filha ali do lado foi feito um home care no apartamento e ela ficava, passava mal, hospital, voltava, passava mal, hospital, e ficou nessa agonia durante 10 anos. E o que eu admirava muito era o comportamento dessa filha. Em nenhum momento eu vi ela reclamar, né? Em nenhum momento eu sabia que ela sentia a dor interna dela por estar ali tendo que ver e participar da vida de uma mãe naquele estado. E outra que, com uma dor também dilacerante, essa ao contrário, essa com muita dor, né, interna, com muita revolta, até, né, a mãe no mesmo estado, também na cama, durante 2 anos. A outra aguentou 10 anos ali, sabendo aguentar. Fez de tudo de conforto para essa mãe, né? Dentro da condição física dela, não ter que sofrer mais do que sofria. E a outra, que só está em 2 anos, já está, né, ficando doente, já está fazendo com que a sua vida se torne um tormento, né, porque não sabe como lidar com isso, né? E a gente tem aqui nessa doutrina, uma doutrina que nos ensina perfeitamente a lidar com isso.
O que é a dor? Aviso da natureza. Serve para que não continuemos com excessos. Não fosse a dor e não perceberíamos o mal agindo em nós. A dor nos mostra o que somos e como nos corrigir. Olha que incrível isso. Mas se você for falar isso para alguma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, vai ficar até aborrecido com a gente, né? Vai ficar até deixar de falar com a gente por conta disso. É como se a gente, para eles, entendem que a gente está menosprezando a dor deles. Eu vou passar mais rápido, a gente já está com 5 minutos. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Né? Perante o sofrimento que a gente vai encontrar necessidade. O Espiritismo contém todos os recursos necessários para consolar a dor. Por que seria isso? Porque explica, consola, faz da dor um processo de educação, olha que coisa incrível, e reparação. Mostra-nos a justiça divina atuando, mostra o amor de Deus em nossas provações. Tudo são palavras de Leon Denis. Eu vou passar porque a gente está faltando. E o amor, que seria mais uma das potências da alma. O amor é uma fonte inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Entendemos o amor como um sentimento que leva o ser para outro ser. Nós caminhamos para o amor, todos nós. Deus é amor, nos criou para que nos associemos a esse amor. Pelo amor que a alma se desenvolve, o amor renova sem cessar. Né? Todo o poder da alma está em querer, saber e amar. É muito importante essa reflexão. Todo o poder da alma está em querer, saber e amar. Né? Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o conhecimento das coisas e das leis, não caminhamos diretamente para os nossos objetivos. Amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido, que é o que a gente tem falado desde o começo. Somos potencialmente perfeitos. Usemos todo esse verdadeiro arsenal divino e busquemos essa perfeição. Melhoremos dia a dia, observando que ainda precisamos cultivar. Né? E para encerrar, notem que Jesus está diante de um caminho e de repente ele olha para trás. E quem sabe esse olhar dele para trás não é um convite para que a gente possa seguir. Ouçamos o pensamento, coloquemos a vontade em ação, reflitamos nas dores que suportamos, deixemos o amor nos invadir pouco a pouco. A natureza não dá salto, ela vai lenta, ela vai aos poucos. E aos poucos nós vamos adquirindo esse amor que Jesus devota a cada um de nós. E quando Jesus olha para trás e nos vê, eu balanço minha cabeça num sentido de sim. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ir contigo. Eu quero perceber, sentir, eu quero fazer com que as potências da minha alma possam, de alguma forma, estar a serviço do teu ministério. Eu quero sim, Jesus. Eu quero ser seu trabalhador, hoje, agora e sempre. Obrigado. Birajara? Oi, estou aqui. Eu vi uma minha. Tá, aí você faz a prece pra gente. Faço.
E são momentos como esse, em que nós procuramos unir os nossos pensamentos. E unindo os nossos pensamentos em torno do pensamento de Jesus o Cristo em nossa direção. Porque quando esses pensamentos estão direcionados a Deus, o nosso sentimento em nosso coração aparece. E esse amor cresce e sentimos ele profundamente. E esse sentimento é de agradecimento, Senhor. Agradecimento por momentos como este, em que podemos olhar para nós mesmos e dizer: Pai amado, Jesus querido, muito obrigado. Obrigado pela reencarnação, obrigado pelos amigos, obrigado, Senhor, por esta doutrina que esclarece, que consola. Obrigado, Senhor, pelas minhas dores. Obrigado, Senhor, pelos meus obstáculos, pelos meus ditos problemas. Obrigado também, Senhor, pela tua natureza incrível, maravilhosa. Obrigado pelo céu, pelo sol, pela lua e por tudo aquilo que tu criastes para o nosso deleite. Que a tua paz permaneça em nossos corações, Senhor, e em nossas mentes, fazendo vibrar este amor em bênçãos que vamos nesse momento recebendo dessa espiritualidade querida e amiga. Protege-nos, Pai querido, dando-nos forças para que sustentemos em cada um de nós as nossas próprias iniquidades, as nossas tentações, os nossos vícios e os nossos erros. E assim, Senhor da vida, estaremos seguindo contigo e com Jesus para o mundo perfeito, um mundo de perfeição. Na graça de Deus.